Como Vincent van Gogh morreu? Vincent van Gogh nasceu em Zundert, Holanda, em 1853. Ele era o filho mais velho de um pastor, o reverendo Theodorus van Gogh, e tinha 3 irmãs e 2 irmãos. Devido às dificuldades financeiras de sua família, Van Gogh aos 15 anos deixou a escola para trabalhar em uma empresa de arte em Haia. Este trabalho permitiu-lhe viajar e levou-o a Londres e Paris, onde se apaixonou especialmente pela cultura inglesa. Porém, depois de algum tempo, perdeu o interesse pelo trabalho e saiu, o que o levou a procurar outra ocupação. Ele então se tornou professor em uma escola metodista para meninos na Inglaterra e também como pregador na congregação. Afinal, Van Gogh vinha de uma família religiosamente devota, mas só agora pensava em seguir essa carreira e dedicar sua vida a Deus. No entanto, sua ambição e tentativas de seguir essa vida tiveram vida curta. Ele estudou para se tornar um ministro da congregação, mas foi impedido de entrar na escola de teologia em Amsterdã depois de se recusar a fazer os exames de latim, minando suas chances de se tornar um ministro. Logo depois, ele escolheu ser voluntário na pobre comunidade mineira de Borinage, no sul da Bélgica. Nesse momento ele mergulhou na cultura e se integrou às pessoas da comunidade. Ele pregou e ministrou aos pobres e também desenhou as pessoas que viviam lá. No entanto, os comitês evangélicos desaprovaram sua conduta nessa função, apesar do que parecia ser um trabalho nobre. Como resultado, ele teve que sair e encontrar outra ocupação. Porém, dessa vez ele acredita que tem encontrado sua verdadeira vocação, tornar-se um pintor. Aos 27 anos, no ano de 1880, decidiu tornar-se artista. Theo, seu irmão mais novo, forneceria a ele apoio financeiro durante seus esforços para se tornar bem-sucedido e respeitado em seu campo. Ele se mudou para vários locais, aprendendo sozinho o ofício. Ele viveu brevemente em Drenthe-Noenen pintando as paisagens desses lugares, natureza morta e retratando a vida das pessoas que havia dentro delas. Com o passar dos tempos, Van Gogh começou a ganhar cada vez mais prestígio na comunidade de artistas. Ele almejava criar uma comunidade de artistas em Arles, onde viveriam e trabalhariam juntos. É nesse momento que a saúde mental de Van Gogh começou a apresentar uma certa instabilidade, o que o levaria à morte. Durante o outono e o inverno de 1888, Vincent van Gogh se juntou com Paul Gauguin para viver e trabalhar juntos em Arles, no sul da França. Van Gogh acabou alugando 4 quartos na 2 Place Lamartine, que foi apelidada de Casa Amarela. Nesse momento a criatividade e produtividade de Van Gogh e Paul Gauguin estava a todo vapor, inclusive desenvolvendo um conceito de cor que simbolizava a emoção interior e não dependia da natureza. Apesar da enorme produtividade, Van Gogh sofria de vários surtos de instabilidade mental, provavelmente incluindo epilepsia, episódios psicóticos, delírios e transtorno bipolar. Gauguin partiu para o Tahiti, em parte como um meio de escapar do comportamento cada vez mais instável de Van Gogh. O artista escapou após uma luta particularmente violenta em que Van Gogh ameaçou Gauguin com uma navalha e depois cortou parte de sua própria orelha direita. Em 8 de maio de 1889, com a piora de sua condição mental, Van Gogh internou-se voluntariamente em uma instituição psiquiátrica em Saint-Rémy, perto de Arles. Com o passar das semanas, seu bem-estar mental permaneceu estável e ele foi autorizado a retomar a pintura. Este período se tornou um dos mais produtivos. Nessa época em Saint-Rémy, Van Gogh criou mais de 100 obras. A clínica e seu jardim tornaram-se seus principais temas. Pouco depois de deixar a clínica, Van Gogh mudou-se para o norte, para Auvers-sur-Oise, nos arredores de Paris, aos cuidados de um médico homeopata e artista amador, Dr. Gachet. O médico encorajou Van Gogh a pintar como parte de sua recuperação, e ele concordou alegremente. Ele documentou avidamente seus arredores em Auvers, fazendo uma média de cerca de uma pintura por dia nos últimos meses de sua vida. No entanto, depois que Theo revelou seu plano de abrir um negócio próprio e explicou que os fundos seriam curtos por um tempo, a depressão de Van Gogh se aprofundou drasticamente. Em 27 de julho de 1890, ele vagou por um campo de trigo próximo e deu um tiro no peito com um revólver. Embora Van Gogh tenha conseguido voltar para seu quarto, seus ferimentos não foram tratados adequadamente e ele morreu na cama 2 dias depois. Theo correu para estar ao lado do irmão em suas últimas horas e relatou que suas últimas palavras foram:
a tristeza durará para sempre. Van Gogh faleceu no dia 29 de julho de 1890, ele tinha apenas 37 anos. Theo estava com problemas de saúde e também ficou ainda mais enfraquecido com a morte de seu irmão. Ele também morreu 6 meses depois. Apesar da falta de sucesso durante sua vida, o legado de Van Gogh deixou um impacto duradouro no mundo da arte. Van Gogh é agora visto como um dos artistas mais influentes, tendo ajudado a estabelecer as bases da arte moderna. E foi assim que Vincent van Gogh morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.